agora o podcast da Rádio ADM. Aumente o volume e vem com a gente. Olá a todos, está começando agora aqui na Rádio ADM mais um episódio do nosso podcast. Aqui você fica bem informado sobre os bastidores da Frequência Azul do Rádio, tudo que acontece aqui e também no CFA Play, no site cfa.org.br. A Elisa fez uma entrevista agora há pouco, ao vivo, para falar sobre uma campanha aí, sobre condomínios, e eu falo com ela agora. Elisa, o que você achou dessa entrevista? Aprendeu muita coisa? Olá, Janaína, eu não fiz essa entrevista sozinha, Você participou comigo. Eu aprendi. Sim, aprendeu, coisa. Foi muito legal. Os nossos entrevistados falaram aí sobre administração e fiscalização condominial. E eu gostaria de saber deles, que continuam aqui conosco no estúdio. Carlos Alberto Ferreira Júnior, diretor da Câmara de Fiscalização e Registro do Conselho Federal de Administração. E Elis Rocha, administradora, especialista em gestão condominial. Eu e a Janaína, a gente aprendeu muito. Não sabíamos muita coisa desse universo aí de síndico e tal. Mas a primeira pergunta é: por que as pessoas não gostam de ser síndicas? Bom, é uma responsabilidade enorme. A gente pode ver no programa que a pessoa que assume um papel como esse, o grau de complexidade e as responsabilidades envolvidas são enormes. Por isso que as pessoas, os condomínios, estão partindo cada vez mais para a figura da terceirização, ou seja, eles estão atribuindo a um terceiro essa, vamos chamar de responsabilidade para cuidar do seu condomínio. E como é um tema palpitante, aí a gente é um órgão de fiscalização, ou seja, os conselhos regionais estão aí para fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão com um foco na defesa da sociedade. A gente entendeu de lançar uma grande campanha, até porque o tema está bastante presente na mídia agora. Nós temos aí exatamente a queda recente de um prédio em Fortaleza, o índice de inadimplência aumentando, a questão da gestão condominial, os inúmeros problemas que acontecem nesse dia a dia, no embate entre o síndico e os moradores, ou entre os moradores. Como isso é um tema bem presente na nossa realidade, a gente fez uma campanha de fiscalização agora para exatamente alertar a sociedade e sensibilizar a população da importância da gestão profissional dos condomínios, seja por pessoa física, seja por pessoa jurídica. Então, ou seja, de que alguém que vá cuidar desse patrimônio, porque na realidade é o seu patrimônio num condomínio que está sendo administrado, precisa ser feito por gestão profissional. Então a gente tem que verificar e alertar a população que precisa procurar o síndico, precisa procurar o Conselho Regional de Administração no seu local, o Conselho Federal de Administração, para saber se essas empresas que estão prestando esse serviço têm um registro. Porque se essa empresa de gestão condominial que tem que ter o registro para atuar em gestão condominial, se não tiver o registro, ela está atuando clandestinamente. Lembrando que ela está cuidando do seu patrimônio. Então procure o seu condomínio, procure os nossos sites para verificar se essas empresas que estão prestando serviço estão prestando esse serviço a contento e se tem o devido registro para não estar atuando clandestinamente no mercado. Janaína, de tudo que a gente conversou nessa entrevista, alguma coisa foi novidade para você? E o que foi mais novidade, assim? Várias coisas foram novidades, tá? A principal delas, que tem aí uma gestão, uma empresa que pode ali ajudar na administração do condomínio. Porque na minha visão, por exemplo, teria que ser um síndico, morador, não precisaria ter, assim, vamos falar, capacitação. Agora eu vi que tem empresas que fazem esse serviço e que podem até melhorar, o convívio ali do condomínio. A gente está com a Elisângela aqui, pode falar mais pra gente sobre a função do síndico, né, Elisângela? Justamente, quanto mais preparado, quanto mais técnico for o síndico, ele consegue fazer as melhorias no condomínio, do ponto de vista patrimonial, porque precisa de ter a previsão orçamentária muito bem feita, porque ele vai ser um ano de vida do condomínio, Então, tem a gestão financeira também, para que as coisas, não que o condomínio seja, que vise lucros, mas ele precisa de gerir muito bem, de modo que a cota condominial ela possa ser aproveitada da melhor forma possível. E qual é o condomínio que hoje que não precisa de uma manutenção? E além de ter aquelas manutenções que são sazonais, e como é que a gente projeta isso se o síndico tem mandato de até 2 anos? E tem manutenção sazonal que é de 5 em 5 anos, de 7 em 7 anos. Então o técnico ele tem capacidade de manter esse histórico, fazer todos os levantamentos, todas as planilhas, todos os mapas, porque planilha a gente até aprende na faculdade. Planilha é bom para quem faz, Quem lê às vezes não entende muito. O técnico, ele consegue fazer esse mapa traduzido para que toda a comunidade, para que toda a massa condominial possa fazer esse acompanhamento, E o técnico vai promover o que para o condomínio além de tudo isso? Ele vai promover uma qualidade de vida melhor, porque as pessoas entendendo, vendo o condomínio andando, as relações humanas melhoradas, os funcionários trabalhando num ambiente bacana e tendo todo aquele regramento também sendo seguido, O seguro, o PPRA, o PCMSO, os admissionais, os periódicos, o treinamento. Se o síndico não tiver
tiver condições de fazê-lo, procurar uma empresa para poder proporcionar isso aos funcionários. A valorização patrimonial, porque também a gente tem um imóvel, às vezes a gente tem para morar, a gente quer valorização patrimonial também, mas tem muita gente que tem imóvel, mesmo que nos condomínios residenciais, para investimento, para o aluguel. Como é que você vai conseguir alugar bem? Num condomínio bem valorizado, bem cuidado, com uma manutenção impecável, com uma cota condominial justa, que não seja barata e que não seja cara, mas que seja justa. Quem é que mede essa cota justa? O técnico. Tá aí mais uma coisa que eu acabei de descobrir. O síndico tem mandato de 2 anos. De até 2 anos. De até 2 anos. E ele pode renovar? Pode. Ele pode ser reeleito, mas aí salvo qualquer tipo de especificidade que vier na convenção. Veja, tem um condomínio agora que o mandato do síndico é de 1 ano, não permitida a reeleição. Então, assim, cada convenção ela vai trazer um tipo de situação para aquele condomínio que a massa, quando fez a convenção condominial, achou que era melhor. Agora, tem como rever isso, principalmente para os dias de hoje. Às vezes o síndico é super bacana, eu queria que ele tivesse mais tempo de poder fazer um trabalho concreto. Quem entra no condomínio, por exemplo, para gerir uma obra, precisa de pelo menos 5 anos para poder preparar tudo, juntar a taxa e fazer. Tem como fazer isso? Tem. Juntando 2/3 dos condôminos numa assembleia que foi especialmente convocada para isso e fazer uma alteração de convenção. Então, o síndico ele pode ter mandato de 2 anos, sendo reeleito, salvo as especificidades de cada convenção. Para condomínio não tem fórmula de bolo, que é mais uma vez importante colocar a presença do técnico. Cada condomínio tem um jeitinho de funcionar. E o técnico ele vai olhar, vai diagnosticar e vai saber coordenar da melhor forma cada situação. Novidade para mim. Interessante, né? Interessante. Eu queria saber, sabe o que, Janaína? Neste momento, tava pensando aqui, enquanto o Carlão falava sobre a campanha, um pouquinho dos bastidores dessa campanha, assim. De onde vocês começaram com esse assunto? Por que essa campanha? Quais foram as dificuldades que vocês foram enfrentando ou que vocês foram vendo? Porque o Brasil é muito grande, né? E o sistema CFA-CRAs está em todos os lugares. Conta um pouquinho pra gente desses bastidores aí da campanha. Bom, na realidade, como é que o assunto surge? Nós, como fiscalização do campo da administração, e o campo da administração é tão amplo e acaba sendo invadido por outras profissões, e a gente tem que impedir isso acontecer, a gente fez uma reunião, um encontro nacional de fiscalização aqui em Brasília alguns meses atrás, a coisa de 3 meses atrás. E aí estávamos discutindo quais são os temas que têm demandado mais a nossa presença da fiscalização. E gestão condominial surgiu naturalmente. Como eu disse, queda de prédio. Tivemos aqui em Brasília um episódio recente agora de um ex-político aqui que foi filmado, enfim, um entreveiro aí num condomínio com agressões, enfim, que ganhou proporção na mídia nacional. E esse tema é muito sensível, porque cada vez mais a população vive em condomínios. As pessoas estão saindo das suas casas e morando cada vez mais em prédios de apartamentos, em condomínios horizontais. Isso é um fenômeno mundial e o Brasil não está alheio a isso. E aí na discussão foi isso, falou, qual o tema que a gente vai pegar primeiro? A gente podia fazer fiscalização em consultoria empresarial, em locação de mão de obra, em factory, em gestão de recursos humanos, enfim, existem muitas possibilidades. E o tema de gestão condominial naturalmente surgiu diante desses acontecimentos todos e diante da necessidade do ser humano. Nós cada vez mais vivemos em condomínios. E não é para botar medo no síndico, não. Se você decidiu ser síndico, se cerque de gente profissional. E de gente que é profissional, pessoa física ou jurídica, registrada nos conselhos. Esse é o seu patrimônio. Então esse é o mais urgente pra gente. Eu até lembrei de uma coisa bem humorada aqui, não sei nem se é apropriado, mas o ano que vem... É super apropriado. A gente vai estar... eu vou estar no movimento aí de palestras bem bacana, e a primeira palestra que eu vou fazer no ano que vem é justamente isso. Ser síndico não é padecer no condomínio. Então, a vida em condomínio, não desistam. Pois é, por falar nisso então, Elisângela, cita aí pra gente algum caso aí que aconteceu no seu condomínio, alguma coisa peculiar. Vixe, eu acho que condomínio tem nome e sobrenome. Eu acho que nome é condomínio e sobrenome é peculiar. É o tal do salto alto batendo no condomínio, o cachorro latindo a noite inteira. Ó, a gente tem uma pergunta aqui que chegou, é do Colares Michel. Existem empresas de gestão condominial industrial? Como funciona? Sim, é um fenômeno mais recente. Ou seja, é quase que uma quarteirização. As empresas estão contratando empresas para gerir não só a sua própria empresa, mas também de outras empresas. Quando a gente diz que isso é um fenômeno residencial e comercial, as indústrias também são verdadeiras cidades. Você imaginar que existem organizações nacionais e multinacionais que são verdadeiras cidades. E aí precisa de ter gestão condominial no dia a dia. Empresas que giram 24 horas, por exemplo, eu sou do Ministério da Agricultura e tem empresas que funcionam 24 horas. Você imagina manter uma organização, uma indústria funcionando 24 horas. Você tem que ter alguém para gerir entrada, saída, controlar tudo isso e fazer a coisa acontecer. E agora sim o Anderson, né? Isso, tem uma pergunta aqui. Vocês acham que as inovações tecnológicas, como assembleias virtuais que facilitam a presença dos condôminos, podem futuramente extinguir a função do síndico administrador? Nossa, Uau. Essa deixa eu vou falar disso
isso no segundo encontro de gestão condominial e auditoria agora, na sexta-feira, lá em Salvador, justamente sobre a votação eletrônica e a Assembleia Virtual. Tem uma senadora, que eu não sei pronunciar o nome dela, nem vou me atrever, fez um projeto de lei agora e já passou no Senado a respeito da votação eletrônica. Por quê? A lei, ela coloca muitos quórums qualificados para decidir coisas que são bem pontuais dentro de condomínio, tipo obra. A alteração de fachada são 2/3 de condomínio. Um condomínio como o de Brasília é só a capital, que os prédios são de 72 unidades, 48 unidades, já é difícil fazer uma situação dessa. Agora, raciocina comigo os condomínios clubes, condomínios como esses que foram citados pelo Carlão, que às vezes a massa condominial é de 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Imagina juntar 2/3 dessas pessoas para que se possa fazer uma obra de fachada. Então, a votação eletrônica, ela não vai, na minha humilde opinião, não vai extinguir a função do síndico, porque você sempre vai precisar da liderança, você sempre vai precisar do ser humano preparado para coordenar tudo, mas você precisa de sim usar a tecnologia para poder facilitar essa operacionalização de condomínio. Então, no meu humilde modo de ver, tanto a votação eletrônica quanto a Assembleia Virtual vai facilitar uma série de coisas. Claro que devem criar normas também, porque a gente vê, por exemplo, o WhatsApp. Se tem uma coisa em condomínio que eu acho que não é de Deus, é o WhatsApp. E vai acabar a procuração, Irina? Se tiver a videoconferência, acaba a procuração? Eu acho que não, sabe por quê? Porque eventualmente a pessoa ela não quer aparecer no vídeo. Condomínios de alto luxo, por exemplo, ela tem muito esse viés. Você sempre tem um preposto para que você não possa estar pessoalmente ali. Então, acho que a procuração não deve acabar, a não ser, eventualmente, tem uma alteração no Código Civil que fala na 653 a respeito de procuração. Mas eu acho também que não acaba com o Instituto da Procuração. Mas facilita, assim, a operacionalização do condomínio, independente de quem esteja ali representando o condômino. E facilita a participação, que eu acabei de dizer no nosso programa, que nós somos pouco participativos. A gente delarga, em vez de delegar, a gente entrega para um terceiro a nossa vida, a nossa responsabilidade. E não é para fazer isso. Se vão criar mecanismos tecnológicos para facilitar a participação, vamos participar, gente. E a votação eletrônica é uma coisa tão sensacional que você pode fazer enquete antes. Eu trabalho com uma situação, e pode copiar, viu, gente? Chamado plantão de dúvidas, que é uma assembleia sem votar. Então você mostra a técnica para as pessoas, aí faz as enquetes, ouve o que as pessoas querem, tenta traduzir as dúvidas. Quando for na assembleia mesmo, fica um chuchu. Ela flui, ela é objetiva, você alcança, o pessoal vota, briga menos, porque tá todo mundo previamente informado. E é uma forma também das pessoas se sentirem parte do processo. Quando as pessoas sentem parte do processo, normalmente a gente tende a ter menos confusão. E olha que interessante, vocês falaram aí de WhatsApp, você até comentou, né, Janaína? Sim, no WhatsApp do meu condomínio. Então, eu não tenho, gente. No meu condomínio não tem WhatsApp. E eu acabei de mudar de prédio, no antigo não tinha, e nesse novo também não tem. Pois eu não participo de grupo de WhatsApp, porque eu tenho muito amor à minha sanidade mental. Então, eu acho bom. Eu ia comentar que eu achava bom, mas eu fiquei meio contida aqui. Falei, será que é bom? Será que é ruim? Não ter, né? Eu vou confessar que pra mim é bom, como condômino, né? Agora pro síndico eu creio que não, porque são muitas reclamações. Mas quer ver uma coisa que eu acho que é bacana, que dá pra usar através da ferramenta WhatsApp? A lista de transmissão. A lista de transmissão é como se fosse um cópia oculta do e-mail. Você faz a sua listinha, escreve a mensagem uma vez. Eu adoro fazer cartazinho, principalmente aqueles animados, porque na minha opinião, se não tiver desenho, ou de vez em quando você mudar a cor do cartaz, ainda que seja aquele A4, faz um amarelo uma vez, faz um verde outra vez, dá pra mandar esse cartazinho na lista de transmissão do WhatsApp. A pessoa consegue conversar com o síndico, mas não tem aquela plateia pra poder criar tumulto, discórdia, ódios e enfim, né? Porque às vezes a pessoa nem tá no intuito de criar o tumulto, mas às vezes um outro já tá com raiva do síndico, porque pediu pra pagar a inadimplência com decoração natalina e não conseguiu. O outro queria que a mãe entrasse e deixasse o carro estacionado na vaga, mas o regimento interno não permite. São então, assim, muitas questões, né? Cada um vai juntando seu pequeno ódio e vira um ódiozão. E às vezes fica com uma pecha de que o síndico é ruim. Não é, ele tá apenas cumprindo as normas. Então eu acho que a lista de transmissão ela é muito mais de Deus do que o grupo de WhatsApp. Já tem jeito de você montar um grupo em que só o administrador dispara conteúdo, que é o que a gente faz aqui no CFA, né? Várias pessoas participam, mas só a gente dispara conteúdo. Já. Carlão, como é que foi pra você participar dessa entrevista aqui na Rádio ADM hoje de manhã? É um novo projeto da Câmara, a gente sabe que vocês estão aí com fôlego com esse projeto. Como é que é pra vocês? Bom, show de bola. É uma oportunidade de a gente levar para a sociedade também o que a gente está fazendo, até para os profissionais que cobram o que o Conselho está fazendo em termos de fiscalização. Está aí um primeiro pacote que a gente está entregando agora, que é exatamente essa gestão condominial. Então, é uma excelente oportunidade de estar conversando, porque esse instrumento que nós estamos usando aqui agora também não é só para conversar com o cidadão. Eu pedi que presidentes,
gerentes, diretores de fiscalização e fiscais dos diversos regionais estivessem presentes ouvindo esse programa. E para convocá-los a botar essa campanha na praça, porque são 2 semanas de bombardeio massivo com relação à gestão condominial. Então faço a convocação a todos. Cidadão, se resolver ser síndico, se cerque de pessoas profissionais de administração e de empresas de administração condominial registradas no Conselho. E para você, Elisângela, como é que você avalia essa entrevista? Eu acho muito bacana poder falar sobre a sindicatura do ponto de vista técnico, do ponto de vista da preparação, porque às vezes a pessoa ela faz um desses cursinhos, porque hoje em dia tem curso de toda a natureza. Às vezes faz um cursinho e acha que é síndico no 3º dia, né? Nem Deus no 3º dia terminou a tarefa dele, quiçá a pessoa que faz curso em 3 dias, né? E principalmente falar do administrador. Eu conheço o Carlão desde que me formei na faculdade e ele fez um discurso belíssimo na nossa formatura e eu levo muito a sério isso, levo muito a sério o meu juramento. Eu tô constantemente em contato com o CFA, em contato com os meus CRAs, porque eu recebo dúvida do país inteiro em nível condominial. Então, assim, sou muito a favor da fiscalização, sou muito a favor de ter esse espaço pra gente conversar e sou muito a favor de trazer pessoas normais como eu, que é administradora, que tá na linha de frente, pra colocar o nosso lado também, pra que o Conselho Federal, ele possa também ver qual que é a nossa perspectiva, qual que é a nossa visão do dia a dia, de como que a gente tá trabalhando, de como a gente tá precisando de ajuda e como é que a gente tá enxergando tudo. E eu achei interessante na entrevista que você, Carlão, falou que não é uma caça às bruxas, mas é porque o Conselho tá preocupado com a população, né? Sim. Isso é importante. A gente quer defender a sociedade. Quando eu vou atrás de uma empresa que não tem registro, que está atuando clandestinamente, eu estou protegendo aquele condomínio, estou protegendo a sociedade. A má gestão de uma empresa dessa pode acabar com o patrimônio de um cidadão em segundos. É verdade. Obrigada, pessoal, pela entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Janaína, você gostou de saber mais desse assunto? Gostei demais. Só teve um problema. A Elisângela ficou nos devendo, né? Aquele fato aí diferente que ela vivenciou no condomínio. E eu tô curiosa pra saber. Esse que eu citei agora mesmo é um caso, assim, muito inusitado, assim, porque eu ganhei um inimigo porque existia cotas condominiais em aberto, a gente foi negociar essas cotas em aberto e a pessoa queria pagar realmente essa cota em prestação de serviço de decoração natalina. Na leitura dela, eu sou ruim e insensível que não pude acatar essa posição dela. E você nem gosta de Natal, Elis? Como assim? Pois é. Eu nem vou ganhar presente esse ano. Eu fiquei preocupada que eu perdi meu panetone. Poxa. Mas assim, esse é o tipo de situação que a gente passa, que pra pessoa a gente tá sendo super ruim, mas não tem como, né? O condomínio ele tem que funcionar e tem que receber as suas cotas em pecúnia, não em serviço. Verdade. E o síndico é legal, gente. O síndico é uma pessoa gente boa. Bom, eu agradeço a participação de todos, tá? Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Carlão. Obrigada, Elisângela. E obrigada, Elisa. Obrigada a você, Janaína. Foi um prazer. Você ouviu o podcast da Rádio ADM. Até o próximo episódio.